Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para conversarmos sobre small caps. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais as small caps vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje o exercício vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre 4 small caps que nós não recomendamos, mas que nós não teríamos nenhum problema em recomendar para a nossa carteira de micro e small caps. Muitas vezes o pessoal fala, poxa, Thiago, mas por que vocês não recomendam tal e tal empresa para carteira? Não tem como recomendar todas, né, pessoal? A gente tem que ter um círculo de competência, né, aqueles ativos que a gente conheça mais, mesmo que tenha alguns fora da carteira que a gente conhece muito bem, e às vezes a gente gosta de empresas, mas não tem espaço mais para elas nas carteiras, como são esses 4 ativos. Então é muito mais uma questão de conhecer mais outras empresas ou acompanhar mais outras do que essas aqui, né? Como eu falo sempre, a gente não precisa falar mal de nenhum ativo que não está na carteira para justificar o porquê que a gente não recomenda. Tá cheio de empresas boas, né, pessoal? Apesar da nossa carteira performar muito bem, a gente sabe que existem várias ações aí fora da carteira que também tem uma perspectiva bastante positiva. E hoje nós vamos falar justamente sobre elas, né? Essas aqui foram as pedidas, né? Foi até uma sugestão lá no Instagram, bem interessante, para falar sobre essas empresas que a gente não recomenda, mas não teria problema em ter na carteira. Todas elas baratas, né, pessoal? Os PLs baixos aqui, os PVPs também. Claro que, como eu falo sempre, ninguém vai comprar uma ação porque o PL é baixo ou porque o PVP é baixo, mas pode ser um bom indicativo, né? Então, são indicadores bastante utilizados aí pelo mercado. A gente gosta de trabalhar com projeções desses indicadores e eles podem apontar, sim, né, pelo menos servir de um filtro para a gente ver aqueles ativos aí que estão baratos, né? No caso do ABC está com PL de 6 vezes, 6,8, Allied 8,4, Celesc 4,5, Eucatec 5,6 e todas elas aqui operando abaixo do valor patrimonial, tá? O que tem de interessante no ABC, né, pessoal? É um banco que a gente gosta, apesar de ter as nossas preferências aí de small caps, inclusive a gente pegou recentemente uma tendência boa no Banco Mercantil, que teve uma super alta, eu acho que uma das maiores altas da Bolsa esse ano. O Banco ABC é um banco antigo, ele foi fundado ali no final dos anos 80 e tinha o controle do grupo Roberto Marinho, junto com a Arab Bank Corporation, e em 97 o Arab Bank comprou as ações do grupo e fez o IPO lá em 2007, e é um dos poucos bancos brasileiros a contar com controle internacional e autonomia local, lembrando que o controlador, o Arab Banking, fica localizado lá no Bahrein. Algumas pessoas questionam em relação a isso, mas o controlador nunca deixou o banco na mão, né? É um banco que tem uma característica interessante, ele não vai atuar aí com pessoas físicas, basicamente aqui com grandes empresas, aquelas que têm receitas acima de 2 bilhões, e a estratégia de crescimento é focada justamente nessas empresas, podem aumentar o número de questões de serviço, trabalhar com fusões, aquisições, mercado de capital, enfim, né? E é um banco bastante conhecido ou reconhecido por ser muito conservador, né, em relação à questão dos ativos, dos ratings dos ativos, das emissões, né? Isso acaba gerando uma previsibilidade maior na receita e tem uma carteira de crédito bem diversificada, com empresas de diversos setores aí da economia. O banco é muito sólido, tem um índice de Basileia, de imobilização, que são os mais utilizados, bastante adequados. Tem uma estrutura bastante enxuta, que é interessante também, né? Isso permite o banco ter margens maiores, aguentar períodos que não são tão interessantes de uma maneira mais bacana, né? E também acaba sendo aí aqui um bom pagador de dividendos. Historicamente, né, sempre que a gente pega algum ranking, alguma coisa, o Banco ABC aparece lá entre os melhores pagadores de dividendos. Temos a Allied, né, pessoal? A gente já comentou algumas vezes a respeito da empresa. Ela tem umas características bem interessantes, apesar de ser uma empresa nova, ela foi fundada ali no início dos anos 2000 e é uma empresa que hoje se coloca aí entre as maiores em eletrônicos de consumo. Lembrando que em 2015 a Advent, que é um dos maiores private equities do mundo, adquiriu 75% da empresa e a partir dali o negócio começou a encorpar, né? E é bacana porque a Align é uma empresa que não tem aquilo que a gente chama de esqueleto no armário, não tem grandes surpresas, porque o balanço ali é redondinho, é bem tranquilo
de avaliar. A Line representa várias das empresas que atuam aqui no Brasil, como Apple, LG, Samsung, Motorola, né? Por exemplo, a parte Google, do Kindle também, eles são alguns dos únicos representantes que tem aqui no país. Eles vendem também a parte de serviços complementares, seguros de celular, plano de operador, enfim. E hoje eles têm aproximadamente, cada um celular que é vendido, de cada 11 celulares que são vendidos, um é distribuído aqui pela Alight. Então, eles atuam, além dessa parte de varejo físico e varejo digital, eles são muito fortes com distribuição, né? A empresa começou como uma empresa de distribuição. Claro que no ápice ali da pandemia caiu todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas a empresa não sofreu tanto quanto outras empresas que são colocadas aí como varejistas, né? Lembrando que eles têm uma questão de logística bem interessante também, são cinco grandes centros de distribuição, e além disso, né, hoje ela acaba se colocando aí como o maior distribuidor de produtos eletrônicos do país, né? E bacana também que eles atuam no mercado externo, tanto que eles já divulgaram alguns números aí bem interessantes, e a parte de distribuição internacional cada vez vem ganhando mais corpo no total da receita, né? Mesmo que ainda essa questão do mobile seja o principal, hoje dá em torno de 70% da receita, vem crescendo na parte de computador, videogame, televisor, impressoras, enfim, empresa redondinha, empresa que até recentemente vem pagando bons dividendos, mesmo não sendo esse o principal objetivo da companhia, ela pode fazer, quem sabe, uma aquisição, ter um crescimento mais acelerado em termos orgânicos, e é uma empresa que está barata também, aí as ações caíram muito, como eu comentei, nos últimos anos. Quero deixar também um presente ainda para quem não baixou, né, pessoal, os últimos dias do nosso e-book, Onde Investir 2024, informações aqui na descrição, material bem legal ali, completo para vocês. Outra é a Celesc, né, pessoal, que é a empresa de energia do estado de Santa Catarina. O setor elétrico, para quem pensa no longo prazo, ou o setor de energia, para quem pensa no longo prazo, é fantástico, né? É um segmento que, desde ali de meados dos anos 90, quando o Fernando Henrique trabalhou com a questão da privatização das empresas, tem uma estrutura, né, em termos de leis, né, em termos de legislação, bem mais bem redondinha, né? Claro que pode ter alguma interferência, a gente já teve, mas é mais complicado nesse sentido. Lembrando que as empresas podem trabalhar com geração, aí aqui a gente tem várias opcionalidades: hídrica, solar, eólica, biocombustíveis, a questão da transmissão, que é o grande filé do mercado, distribuição, e além disso as empresas podem focar também no mercado livre, lembrando, né, que muito lá fora, quando a gente fala de energia, a gente fala de tudo, né, inclui aqui gás, petróleo, né, e inclusive as empresas de transporte de gás, que a gente já comentou algumas vezes aqui, que são muito boas. A Celesc é uma empresa que tem problemas ainda, é uma empresa que, em termos operacionais, em termos de produtividade, eficiência, deve para algumas empresas privadas, né? Existe alguma possibilidade da empresa ser privatizada, a gente já comentou a respeito disso, no mesmo modelo aí que a Copel foi privatizada no Paraná, por exemplo, e ela tem muito ativo, né? Ela tem ativo para vender aí, que no longo prazo talvez não faça sentido ela ter em carteira. Ela tem, por exemplo, o controle acionário da Companhia de Gás de Santa Catarina, é sócia lá da Dona Francisca Energética, da empresa catarinense de transmissão, é sócia também lá da empresa catarinense de saneamento, que é a Casan, que inclusive já teve ações na Bolsa. Tá? Ela sofreu um pouquinho na pandemia em função da questão da inadimplência, mas que já voltou aí a operar em níveis mais aceitáveis, e está em Santa Catarina, né, pessoal, que é um dos estados que mais vem crescendo, além de ser uma ação barata, como a gente viu aqui, é uma boa pagadora de dividendos, e em termos de alavancagem é bem menos alavancada aí do que a maioria das empresas do setor. Temos aqui a Eucatex, né, pessoal, que é tradicional aí, fabricante brasileira na parte de fibras de madeira, painéis de MDP, MDF, lembrando que basicamente eles atuam com indústria moveleira, revenda e construção civil, e é um belo exemplo aí de reestruturação nos últimos anos, né? E relembrando que sempre tinha aquela questão do risco Maluf, né, em função de tudo que aprontou aí o conhecido político, né? Mas em janeiro de 2023 eles fizeram um acordo com a justiça e deixaram de ser réus, né, em função
de desvios ligados ao Paulo Maluf, que era o grande risco. E, inclusive, nesse acordo, nós tivemos a entrada do BTG como grande acionista da empresa, mais de 30% das ações. É uma empresa bem bacana, né? Na questão do setor moveleiro, ela é uma empresa que acaba fornecendo aí para outras fábricas de móveis, para a parte de construção civil, desde tintas, painéis, e atua forte no mercado externo, né? Inclusive, os produtos têm uma aceitação boa nos Estados Unidos. Então, uma empresa bacana, barata e que vale a pena acompanhar. Tá? Então, 4 small caps, que apesar da gente não recomendar, né, todas elas aqui a gente prefere outros ativos dentro da nossa carteira de micro e small caps, mas não teríamos problema nenhum aqui de colocar nas nossas recomendações, tá certo? Lembrando que eu vou deixar aqui para vocês o nosso site, sempre tem uma promoção, né, pessoal, para quem quiser aproveitar, dessa vez o Capfolia, dá até 30% de desconto. Tem aqui a parte das assinaturas, tem aqui o relatório de performance com o desempenho de todas as nossas estratégias, né, pessoal? Eu lembro que na Capitalizo hoje nós temos os melhores resultados do mercado, tudo comprovado, auditado nos mais diferentes mercados, ou seja, aqui você sempre vai saber como dividir o dinheiro, quando comprar, quando vender, não vai mais investir sozinho. E para as nossas estratégias de longo prazo, com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar. E nas nossas estratégias de médio e curto prazo, com 10 minutos por dia o investidor consegue acompanhar. Clicando em cima aqui de qualquer estratégia tem o vídeo explicativo, tem um desempenho ali. E como eu comento sempre, né, pessoal, tudo feito de maneira transparente, independente e com melhor atendimento do mercado. Por isso, dúvidas, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, deixar uma mensagem, um áudio, e com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.